Bom dia! Olá! Já estamos aqui nos estúdios da Rádio Impacto e com você no Face Live, ao vivo. Muito bem! Como é que foi o final de semana? Na graça do Senhor, na presença dEle, o meu foi tremendo. Eu passei um final de semana em meio às nações. Visitei muitas nações esse final de semana. Os meus filhos que estão em meio às nações da terra, falei com vários deles, então eu tive a oportunidade de orar com eles, de interceder com eles por aquelas nações, de ministrar a vida dessas pessoas. Então foi, né, muito bom mesmo, né? Eu falei com a pastora Lourdes na Venezuela e hoje eu quero estar passando para vocês um relatório de como está a situação dos venezuelanos. É tão tremendo, né, que quando eu conversava com ela e eu fui orar, eu entrei numa intercessão muito forte junto com ela pela Venezuela, por tudo aquilo que está acontecendo ali. E no domingo, quando eu entrei em conexão com a Francisca, que é africana, que está lá na Índia, né, que também é uma intercessora, e eu compartilhei com ela a situação da Venezuela, ela também começou a orar, começou a interceder, o Espírito começou a se mover e nós tivemos a oportunidade de interceder pela Venezuela, né? Eu e Francisca, eu no Brasil, Francisca lá na Índia, e nós estávamos na batalha pelos venezuelanos, pelo povo de Deus na Venezuela, enfim, pela própria pastora Lourdes. Também ontem falei com Dina ou Jandomei, é uma filhinha chinesa e ela se casou com um alemão, está na Alemanha, e eu tive a oportunidade de pregar para ela, compartilhar, discipular, não é? Matar saudades. E é interessante esses vínculos que Deus estabelece a nível de espírito, que você fica um tempão sem conviver com a pessoa, sem ver a pessoa, mas quando você volta a ter contato com ela, está ali o mesmo vínculo intocável, né? O mesmo relacionamento, a mesma intimidade. Isso é muito interessante. Também foi aniversário da Cíntia, lá em Venezuela. Venezuela não, Cíntia está em Bolívia. Cíntia já, né, pude abençoar a Cíntia, que foi aniversário dela esse final de semana também. E, bom, enfim, dei uma rolé pelas nações. Ah, sim, Nepal. No Nepal também estive lá, né, com Sobit Bimala, que é o casal de pastores missionários nepalis, que eles estão em missão dentro do próprio Nepal. E foi muito gostoso, nós falamos por vídeo, né, matamos um pouco a saudade. E tive notícias deles, notícias boas, embora a igreja não está podendo se reunir novamente, eles estão com o famoso lockdown. A Bima, ela começou a fazer parte de um projeto de tradução da Bíblia em Nepali para uma linguagem contemporânea. Então, ela vai trabalhar por algum tempo, alguns anos neste projeto, 2 anos, talvez mais, né, um trabalho intenso de tradução de Bíblia. E eu fiquei muito feliz de ver a Bima trabalhando como tradutora de Bíblia. Era um sonho meu, eu ia amar trabalhar, né, na tradução de Bíblia. E Deus, ele é tão tremendo que quando a gente olha a vida dela, como Deus preparou, como Deus levou para o seminário bíblico, depois deixou eles, né, na parte assim, eles queriam pregar o evangelho, eles queriam, né, sair em campo,
e eles ficaram um tempão trabalhando no escritório da missão, uma coisa entediante, eles tinham que ficar ali trabalhando no escritório da missão, eles não se conformavam com aquilo. Hoje ela olha para trás, ela vê que foi parte do treinamento que Deus proveu para ela, para que hoje ela pudesse fazer o que ela está fazendo. Então, é muito legal ver como Deus usa tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos nas nossas vidas, Deus vai usar para aquele chamado, para aquele propósito. E porque a igreja não está podendo se reunir, ela ainda está com tempo mais livre para poder começar esse trabalho de tradução, porque ela vai ter que trabalhar, né, durante toda a semana, 5 dias por semana, 4 horas por dia, ela vai ter que se dedicar a traduzir a Bíblia. Não é? Vai ser muito rico esse trabalho, um crescimento espiritual muito grande também para ela, para o Sobit, para a igreja. Mas porque a igreja não está se reunindo, não estão sendo levantadas ofertas. E eles não estão tendo sustento, não é? E o pastor Tony com a Ângela, que é um outro casal que é da Índia, que são missionários no Nepal, que tem muitos parentes nos Estados Unidos, então eles têm um suporte bom, né, em dólar dos Estados Unidos e ajudam o Sobit e a Bímola. Eles davam uma oferta boa para o suporte do ministério do Sobit. Também o pastor Tony está em dificuldades, porque também as igrejas americanas estão em dificuldade em honrar os compromissos. É uma coisa que a gente não dá para entender, né? Só porque você não está frequentando a igreja, indo nos cultos, isso não significa que você não tem que contribuir com a obra de Deus, não é? E a gente, por exemplo, nós recebemos as ofertas dos irmãos, de você que me escuta, pode encaminhar a tua oferta para mim, e essas ofertas, elas vão chegar aonde elas precisam chegar. Graças a Deus, eu tenho, né, algum recurso na minha mão, porque esse final de semana eu estava conversando com a pastora Lourdes, lá na Venezuela. Ela está precisando urgente de uma oferta, uma ajuda. E conversei também com o Sobit Abima, como eu estou falando para vocês, eles estão sem nenhum sustento, porque a Abima está começando esse trabalho de tradução e ela vai receber alguma coisa, né, pelo trabalho de tradução, mas ela ainda está aí, né, no final do treinamento, começando ainda o trabalho. E eles ficaram sem o sustento da igreja e sem a oferta que o pastor Tony também dava para completar esse sustento. E aí eu fiquei muito feliz de poder dizer para eles, olha, eu tenho uma quantidade de recurso e eu vou mandar então um tanto para a pastora Lourdes na Venezuela e um tanto lá para o Nepal, porque eles trabalham e trabalham muito na obra de Deus. O Sobit Abima, esses dias, eles estão evangelizando uma família muçulmana. O pai está firme na fé, disposto a morrer por Cristo, a deixar a família dele por Cristo, se for necessário. Mas a mãe não está firme e ela tem filhos e filhas, e uma filha, especialmente uma filha, ficou endemoniada, dando muito problema, e o demônio não queria largar essa moça, e uma batalha muito grande. A igreja teve que entrar na intercessão, relógio de oração, e eles ainda estão, né, firmando esta família, embora não estejam acontecendo cultos, eles visitam diariamente, eles vão lá visitar essa família muçulmana, eles trabalham muito, eles dão assistência a toda aquela igreja, eles dão assistência aos pastores que estão nas montanhas, eles têm mais, acho que umas 10 igrejas associadas com eles, não é, que precisam de assistência de todo tipo, enfim, um trabalho muito frutífero ali em Parsha, no Nepal. E eu estive ali com eles durante, né, mais de 70 dias. Pela segunda vez eu estive no Nepal, estive lá
com o Sobit, com a Bima, né? Mais para o interior do Nepal. Foi um tempo maravilhoso, você que me acompanha, né? Eu fiquei 5 meses fora aqui da rádio para esse trabalho no Nepal, na Índia, e especialmente no Nepal, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de pregar nas montanhas do Nepal. Este casal, eles são realmente como filhos queridos, né? E como é bom que a gente possa enviar a oferta, não só orar com eles, orar por eles, mas também enviar uma oferta abençoadora, né, que vai fazer parte do sustento, que vai dar a condição deles levarem a obra do Senhor adiante. Então é tão importante que, né, nessa hora a igreja ela se mantenha ativa, não é assim, agora, né, os pastores eles continuam trabalhando, eles continuam dando assistência ao rebanho. Eu estou falando dos verdadeiros pastores, os verdadeiros, não é aqueles que têm dinheiro no banco, que têm carro zero, que têm casa chique. Esses aí eles com certeza guardaram dinheiro e dá para gastar agora, dá para sobreviver. Mas os verdadeiros pastores, aqueles que entregam as suas vidas na obra do Senhor, que estão sempre disponíveis para dar assistência ao rebanho, eles precisam ser cuidados de maneira especial nesta hora, não é? E fiquei muito contente. Agora, essa semana, hoje, amanhã, vou me preparar para enviar a oferta da pastora Lourdes. Eu tenho que enviar para o país vizinho. Nossa, agora até me fugiu o nome para onde eu envio do país vizinho. Me deu um branco. Eu mando para a conta de uma amiga neste país vizinho e o banco come um tanto, porque esse dinheiro tem que ser entregue em dólares na mão dela. Mas, né, é muito bom a gente poder abençoar as pessoas que estão em necessidade, ok? E você que tem caminhado comigo, você que tem enviado a sua oferta, muito obrigada, porque ela vai servir esse mês, nós vamos abençoar, né? Tanto a Lourdes, a pastora Lourdes, como o pastor Sobit, a Bima, Nepal e Venezuela vão ser abençoados através das suas ofertas. Agora, recentemente, nós enviamos uma oferta para um casal de venezuelanos que está vivendo no Rio de Janeiro e que estava em grande dificuldade, um casal com 3 crianças pequenas, e graças a Deus, né, pelo corpo de Cristo na face da terra, porque eu entrei em contato com a Irlanda lá no Rio de Janeiro. A Irlanda não tinha como ir até Jacarepaguá, no Rio, né, uma distância. E ela, então, através dos contatos dela, ela acessou um outro missionário, né, que é o Fábio, né? Ele fala que é missionário Gandaia, uma coisa assim, não sei, eu não aprendi o sobrenome, mas é o Fábio. E ele, então, se prontificou, foi visitar a família, levou cesta básica, vai dar assistência espiritual. E eu fiquei muito feliz com isso, graças a Deus, né? Que ela estava necessitando de socorro e o Senhor, então, me usou para providenciar. E assim, né, vai acontecendo a obra de Deus. Algumas vezes pessoas me telefonam pedindo assistência, e se a pessoa não tem como vir até mim, ou se, né, eu não tenho como ir até a pessoa, eu procuro naquele bairro, se tem alguém, se tem algum outro pastor, se tem algum outro irmão, alguma outra igreja que possa socorrer aquela pessoa que está buscando por socorro. Gente, nós temos muitas pessoas ilhadas, abandonadas, sozinhas dentro de casa. Não, pessoas que estão doentes, que não têm como sair e que ficam sozinhos o dia inteiro dentro de casa. Todo tipo de coisa, né? De gente necessitando de socorro. Então, quando chega até mim, se eu posso, eu socorro, se eu não posso, né? Eu peço aos irmãos, eu peço o apoio da igreja para que essas pessoas possam ser assistidas. E é como eu disse outro dia, o irmão gostou, né, irmão? Que eu falei que nós somos como um enorme exército de formiguinhas do Senhor. Você já viu um formigueiro?
como todas elas trabalham, se movimentam, cada uma fazendo uma tarefa que às vezes parece tão pequenininha, mas fundamental para a sobrevivência de todo o formigueiro. E assim somos nós, né? Quando nos dispomos para o Senhor, você é mais uma formiguinha. E você pode pensar, mas formiguinha é uma coisa tão pequenininha, tão pequena, eu não quero ser uma formiguinha. Mas você saiba que a formiga, ela tem uma capacidade muitas vezes superior à capacidade do ser humano de carregar pesos. Ela carrega uma folhinha, ela carrega, né, comida para o formigueiro, e o peso daquilo é muitas vezes o peso dela própria, e ela consegue carregar. E assim somos nós. Nós podemos carregar um peso muitas vezes maior do que seria humanamente possível, porque, na verdade, né, quem carrega não somos nós, quem carrega é o nosso Deus, é o nosso Senhor que carrega os pesos, né? O fardo vai nas costas dele, mas nós temos que nos dispor, porque ele vai aonde nós vamos. Se você não vai a lugar nenhum, se você fica parado, se não, você não faz nada, né? Se você não liga para saber como as pessoas estão, se você não se oferece para orar por elas, se você não se envolve, não se preocupa com os outros, Jesus também não vai poder fazer isso, porque ele habita em você. E ele vai contigo, não é? Ele faz, o Espírito do Senhor faz através de mim, através de você. Mas para isso nós precisamos nos mexer, nós precisamos ser intencionais. O que é ser intencionais? É você ter sempre a intenção de ajudar, sempre a intenção de encontrar um meio de pregar o Evangelho, sempre ter a intenção de salvar aquela pessoa do inferno e levar para o reino de Deus. Quando você tem esta intenção, que você está, né, vivendo alerta para todas essas oportunidades, estas oportunidades vão surgir e você não vai deixar passar. Você não vai deixar passar porque você já tem aquela intenção no seu coração. Eu falei sobre essa disposição, né, sobre essa disposição de servir ao Senhor, né, que nós temos que dispor o nosso coração para servir ao Senhor. Até citei um texto, 2 Crônicas 12:14. Deixa eu ver se ainda está por aqui fácil de acessar. 2 Crônicas 12:14. Fala sobre Roboão. No último programa nós estávamos falando sobre Salomão, como ele desviou dos caminhos dele, como então ele chegou a um vazio total. Ele escreveu Eclesiastes falando tudo é vaidade, para que eu estou vivo, nada vale a pena. Um homem que tinha todas as riquezas, o rei mais rico, mais poderoso, ele tinha tudo, ele tinha milhares de esposas, de mulheres, de concubinas, 1000 concubinas, nada faltava a Salomão. E pior que quanto mais ele tinha, quanto mais nada faltava a ele, mais vazio ele se sentia. Por quê? Ele não tinha mais onde procurar para achar, né? Quando eu procurar isso, quando eu encontrar, eu vou ser feliz. Como muita gente faz, muita gente vive assim. O dia que eu encontrar um marido, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra. O dia que eu tiver um carro, eu vou ser muito feliz. O dia que eu tiver uma casa, eu vou ser mais feliz. E a gente se ilude, né? E aí, quando você consegue, o dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Quando você alcança aquilo que você pensou que poderia prover felicidade, alegria para você, quando você põe a mão na bênção que você achava que ia te trazer satisfação, ela vaza como água, como areia entre os seus dedos,
E você se sente mais vazio do que antes, porque você colocou a sua esperança de ser mais feliz naquilo e a sua esperança falhou, não é? E quando você perde a esperança, você encontra morte, porque a esperança é a última que morre. Ela, na verdade, nunca deve morrer, mas deve ser colocada no lugar certo. A nossa esperança na glória que nós vamos ter com o nosso Deus, a nossa esperança no nosso encontro com Jesus na eternidade, a nossa esperança, né, em todas as promessas de Deus, de que nós vamos herdar um reino. Olha, essas esperanças, né, essa esperança, nós podemos viver por ela, essa é uma esperança que não falta, não falha, mas as outras esperanças falham. E quando então Salomão se viu nessa situação, que ele tinha tudo o que ele pudesse querer, tudo, ele tinha uma sabedoria humana enorme, e ele foi ficando cada dia pior, cada dia mais vazio, deprimido. Eclesiastes, você vê uma pessoa deprimida até o ponto em que ele reconhece, nada tem sentido nessa vida a não ser que nós estejamos vivendo para o Senhor, com o Senhor. A nossa alegria, a alegria do cristão, ela não está em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer outra pessoa. Ela apenas é encontrada dentro de nós mesmos, no Espírito. É o Espírito do Senhor em nós que nos dá prazer, que nos conforta, que é o consolador, que nos alegra, não é? Que coloca em nós essa expectativa nas coisas maravilhosas que estão por vir, esta certeza de que nós não pertencemos mais a este mundo caído, afetado pelo pecado, um mundo que só provê para você frustração. Não, nós estamos sim aguardando a nossa terra celestial. Estamos numa caminhada, e quando você está caminhando, você não está ali interessado, não é? Se você está pisando em pedras, se o caminho está difícil, você segue em frente. Se o caminho está bonito, você olha, o caminho está bonito, mas você segue em frente, não é? E você segue em frente, porque nós temos um lugar para chegar. E enquanto não chegarmos neste lugar, nós não vamos estar completos. Deus colocou a eternidade no coração do homem, diz lá em Eclesiastes. Por isso, nós vamos sempre estar insatisfeitos, até que esta fome do nosso coração possa ser satisfeita. Quando alcançarmos a eternidade, que é o lugar ao qual nós pertencemos, que é o reino do qual agora nós fazemos parte. Então, se você olhar a sua vida hoje, você vai encontrar frustração, mas se você viver hoje sabendo que você está acumulando galardão para a tua vida eterna, que você está conquistando posições neste reino vindouro, onde você vai herdar com Cristo, que você está acumulando herança, que você vai desfrutar desta herança por toda a eternidade. Você vai fazer a sua poupança com alegria. Você não vai se lamentar do dinheiro que está lá, né, guardado. Eu podia usar para fazer tantas coisas, estou guardando este dinheiro. Assim é a nossa vida. Não gaste a sua vida com coisas que não valem a pena nessa existência. Gaste sim com coisas eternas, né? Como o Senhor Jesus disse naquela parábola do administrador infiel, que ele foi esperto, que ele foi sábio de usar as riquezas de origem iníqua, as riquezas terrenas, para fazer amigos nos celestiais. Nós temos que viver aqui sabendo que estamos construindo algo eterno, que nós vamos usufruir de tudo aquilo que estamos construindo na eternidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos bom ânimo, como Jesus disse, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês, estando comigo, vocês também vão vencer, não é? É claro,
Eu estava vendo esse final de semana, eu coloquei, né, um filme do Evangelho de João, depois tentei outros, mas me chamou a atenção, né, quando Jesus, o artista, né, fazendo Jesus, ele para, ele fala assim com os discípulos: eu venci o mundo. Que coisa tremenda esta afirmação do Senhor, eu venci o mundo. O que significa isso? Que vitória! Né? Ele venceu não somente o mundo, ele venceu aquele, né, que está aí governando o mundo, ele venceu todo o sistema do mundo, ele venceu toda a tentação do diabo, ele venceu tudo. E ele venceu por nós, ele venceu pelo seu Pai e por nós, para que ele pudesse abrir o caminho da reconciliação. Então, aqui em 2 Crônicas, né, como eu abri, falando sobre o rei Roboão, que sucedeu Salomão, seu pai. Salomão viveu esta vida desse jeito, né, desperdiçou a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele custou a entender que a única sabedoria que realmente interessava era aquela pura que vem do alto, como diz, né, Tiago. E ele então conclui o livro dizendo, né, que o sentido da vida é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Para isso que nós estamos aqui. Então, o seu filho que vem depois dele vai enfrentar a divisão de Israel nas 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, como consequência dos pecados de seu pai. E Roboão também estava andando em temor a Deus, mas acabou se desviando. Ele tinha uma mãe que era Naamã. A gente viu que Naamã ela era amonita, um povo amaldiçoado que surgiu do incesto das filhas de Ló com ele, né? Uma delas gerou o povo amonita, que eles adoravam deuses, divindades como Milcom, Moloque, que exigia sacrifício de crianças, Amon, que era um deus, né, que a adoração era nojenta mesmo, né? Astarote, Quemos, todos esses deuses. E essa era a mãe de Roboão. E Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Não basta querer conhecer, você tem que querer conhecer de todo o teu coração, com todo o teu coração. Ele não, numa outra versão diz que ele não dispôs o seu coração para conhecer a vontade do Senhor. Isto fala de decisão, de atitude, não é? Nós temos que ter esta disposição, esta atitude, dispor o nosso coração para as coisas do Senhor, ter essa expectativa, né? Essa intenção de, em todas as ocasiões possíveis, sermos instrumentos na mão de Deus, para ser bênção, para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se você não tiver determinado a conhecer e aplicar a vontade do Senhor, você vai dar lugar à sua própria vontade. Quando o diabo vir, né, com a proposta dele, você vai embarcar nas propostas de Satanás, porque você não determinou na sua vida: eu não vou sair dos caminhos do Senhor. Se você tiver essa determinação, quando chega as propostas do diabo, você já está preparado, determinado para recusar, não é? Se você determinar, eu não vou usar a minha boca para falar mal das pessoas. Você determina isso. E aí, de repente, você fala como Chaves: se me escapuliu, né? A hora que você vê, você falou uma coisa que você falou mal de alguém. Mas aquela determinação está lá, aquele caminho, aquele curso que você determinou está lá. Então, imediatamente você diz: Senhor, me perdoa, deslizei, me perdoa, volta de novo para a trilha, volta de novo para a trilha. Ok? Mas você tem que ter esta trilha, este caminho, para que você, ainda que você, né, escorregue às vezes por um lado, você puxa de novo para a mesma posição.
não é? E então, como eu estava dizendo, né, que eu conversei com todo esse pessoal nesse final de semana, a Dina, ela só tem uma Bíblia que é Mórmon, que os Mórmons deram uma Bíblia em chinês para ela. E é muito difícil conseguir uma outra Bíblia em chinês, uma Bíblia, né, que não esteja adulterada. Tem muitas seitas na China. E eu falei para ela, então você vai ter que comprar uma Bíblia em inglês mesmo. Né? Ela falou, vou comprar, mas o inglês não fala ao meu coração como seria uma Bíblia em chinês. Eu falei, não, mas você tem um inglês ótimo, você vai comprar essa Bíblia em inglês, né? Porque senão você vai se contaminar. Porque ela estava com uma mulher, era mormon, uma mulher estava discipulando ela, né? E quando ela me contou, eu falei, não, não, não. Se afasta, porque isso, né, vai te corromper. Você vai se afastar da verdade. E aí eu fico vigiando ela lá na Alemanha, lá na China, e eu vigiando de cá. Não é? De vez em quando eu pergunto, como é que você está? Ela é muito difícil a situação na China, né? Ela tem uma irmã que chama Elissa, e elas moravam comigo na China. E a Elissa chegou a ser batizada nas águas, inclusive, mas depois se casou com um rapaz chinês, foi morar na casa da sogra e do sogro, como é de costume, e ela esfriou, se afastou dos caminhos de Deus. Dina me contou esses dias que ela engravidou de novo, mas ela não queria gravidez, até pela condição que está vivendo ali na casa dos sogros, toda essa confusão, que lá é hábito, né, é o normal de ser feito. E ela não falou para ninguém e ela fez aborto escondido. Né? Na China é muito simples, é oficial. Você chega no hospital, você vai ter toda assistência, você não precisa fazer aborto escondido. Ela fez escondido só da família dela, entendeu? Então, né, olha bem como está indo a Elissa na caminhada cristã dela, ela se desviou totalmente. A Dina ainda estou tentando segurar aqui do outro lado do mundo, né, para que ela não se perca, para que esses frutos, né, que o Senhor me deu, para que eles não se percam. E a conversa, né, com o Sobit Abima, eu falei para vocês, né, sobre essa família muçulmana, que eles estão alcançando dentro de uma grande comunidade muçulmana, eles estão sendo perseguidos, né, essa família, mas eu creio que Deus vai fazer com que eles possam alcançar muito mais muçulmanos naquela comunidade. E é interessante, né, porque no Nepal eles são, né, a religião oficial é o hinduísmo. A maioria, quase que total, é hinduísta, mas tem também muçulmanos lá. Muçulmanos tem para todo lado, tem muito muçulmano na China também. E com a Lourdes aqui, eu quero passar para vocês a situação e eu tenho que me apressar, porque eu ainda queria trazer para vocês uma palavra que o Senhor me deu essa manhã na sala de oração. Mas vamos ver se vai dar tempo. A conversa com a Lourdes foi o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro, tá, das coisas todas que eu quero falar. Ela me mandou um WhatsApp dizendo, ore por mim, me sustente em oração. E aí era um sábado de manhã, eu senti de fazer uma chamada de vídeo. Quase nunca a gente conversa por vídeo. Ela estava chorando em oração e ela começou a me contar as coisas todas que estão acontecendo na Venezuela. Ela me disse, foi liberado um espírito de abuso sexual que está terrível. Ela tem muitas crianças que ela toma conta na igreja dela, né? E ela é toda uma comunidade que a igreja dela está assistindo ali, uma comunidade mais pobre, mais afastada. E ela falou, foi liberado esse espírito de abuso e os pais, os tios, os irmãos mais velhos estão abusando das crianças. Assim, uma epidemia de abusos, ao ponto que uma menina de 9 anos da igreja dela, ela denunciou os pais, o pai e a mãe, que estavam deixando a criança exposta a todo abuso, e a polícia foi lá, né? E com isso ela se expôs a uma retaliação. Mas então precisamos orar por proteção para as crianças na Venezuela desse espírito de abuso.
Também foi liberado um espírito de homossexualismo muito grande. A sensação que você tem que é uma horda de demônios de toda espécie está em atividade na Venezuela, como tivesse soltado aquela horda de demônios para destruição da população toda na Venezuela. Então, as pessoas estão ficando muita esquizofrenia, grande manifestação de demônios de esquizofrenia. Um rapaz estava esquizofrênico com 32 anos de idade. Eles conseguiram, o rapaz veio para a igreja, estava praticamente liberto, estava estável, foi batizado, estava na presença do Senhor, estava uma bênção, nada de esquizofrenia mais. Aí ele teve uma discussão em casa com, acho que a irmã dele, ele ficou nervoso, ficou irado, aqueles demônios de esquizofrenia voltaram todos, ele saiu para a rua. Quando ele saiu para a rua, a polícia matou ele. Diz que a polícia falou, ele era um rebelde. E não era verdade. A polícia, os militares estão corruptos, estão matando à torta e à direito. Não se sabe por quê, com que intenção eles estão matando tantas pessoas. E o corpo deste rapaz foi para o hospital e ficou lá. E não tinha ninguém para resgatar este corpo. E a pastora Lourdes, com seu esposo, eles começaram a buscar por esse rapaz. E aí, de repente, viram na notícia desse rapaz que havia sido morto. Então, eles levantaram uma oferta entre os irmãos, que já ninguém tem mais dinheiro, mas conseguiram e foram lá, pegaram o corpo e enterraram, fizeram um sepultamento daquele rapaz e ficaram muito sentidos, porque o rapaz estava tendo vitória na presença do Senhor. E eu perguntei, mas por que você se preocupou em sepultar este corpo? De alguma maneira ele ia ser sepultado. Ela falou, não. Os corpos estão desaparecendo nos hospitais. Corpos de adultos, corpos de crianças, de bebês. A família é notificada que a pessoa morreu, né? E aí vai lá, então eu quero o corpo do meu bebê. Desapareceu, desapareceu. Eles estão desaparecendo com os corpos. E não se sabe o que eles estão fazendo com estes corpos. Algumas suspeitas, retirada de órgãos para venda de órgãos, corpos usados como sacrifícios no satanismo, que eles comem carne humana. A carne de pessoas sendo comercializada porque a população está faminta. No mínimo é o que eles estão fazendo, porque ela falou, eu não sei o que eles estão fazendo com os corpos. As pessoas estão com medo de ir nos hospitais. Os médicos nos hospitais são cubanos, eles trouxeram uma leva de médicos cubanos, que nem são médicos, eles fazem 1 ano de medicina, 1 ano e são mandados como médicos. E o salário mínimo na Venezuela é de $1 atualmente. Se você quer encontrar um médico, você tem que ir no consultório particular deste médico, você tem que encontrar um médico verdadeiro e você vai pagar muito caro por esse médico. Então, a população está, na verdade, sem assistência médica, com medo de ir até os hospitais, porque os corpos estão sumindo. E o marido e o filho dela estavam numa fila para abastecer o carro. Na Venezuela, a coisa mais barata, mais fácil era gasolina. Era centavos o litro de gasolina. A Venezuela está embaixo do país, tem como que uma reserva imensa de óleo. E, no entanto, agora não tem gasolina na Venezuela. Então, os carros ficam 1 semana, 15 dias na fila para chegar a sua vez de abastecer. E quem está controlando a gasolina são os militares corruptos. Quando chega na sua vez de abastecer, eles te cobram em dólar, cobra o quanto quiser cobrar, entendeu? E aí o marido e o filho estavam 1 semana nessa fila, com o carro, se revezando para poder, abastecer. E aí a polícia deu uma batida num local que eles estavam comercializando drogas.
e levou presas pessoas, né, que faziam tráfico de drogas ali, e arrolou o marido e o filho dela como testemunhas. E isso é uma coisa muito perigosa. E aí ela começou a temer no coração dela pela segurança do marido, dos filhos, porque a delinquência está muito grande na Venezuela. Os filhos saem para estudar, saem para trabalhar, não sabe se voltam para casa. Porque no caso deles como testemunhas, esta organização que trafica drogas, eles podem ser raptados, eles desaparecem com eles, entende? E os filhos estão estudando, tem filho na faculdade, e o que acontece? Né? É muito perigoso, eles saem de casa e não sabem se voltam. E ela estava perguntando para Deus se era o momento dela sair e deixar a Venezuela, mas ela ainda é o amparo de muitos ali. Uma vez por semana, eles servem cento e tantas refeições para aquelas pessoas que estão famintas, crianças que não têm o que comer, eles servem refeições, distribuem refeições e dá assistência, né? Ainda é uma luz em meio às trevas. E eu vi que o diabo estava atacando a saúde dela, o diabo quase matou ela com problemas de saúde, e ela agora se estabeleceu em fé, né? Ela tomou uma posição de fé, não, eu estou curada em nome de Jesus, e voltou ativa, né? O diabo está tentando atacar agora por outros meios, né? Ameaçando os filhos, não é? E isso é uma coisa assim, que ela falou, eu morro aqui por Jesus, mas eu não quero que os meus filhos sejam tocados, não é? Então orei com ela, intercedi pela Venezuela, essa é a situação. E mais do que isso, eu falei, como você está aí de alimentos? Ela falou, por mais uns dias eu ainda tenho. Eu falei, você precisa, eu te mando a oferta. Ela falou, eu preciso, graças a Deus eu tenho para enviar. Graças ao Senhor e graças a você que tem, né, confiado em mim para colocar esse dinheiro nas nossas mãos para a gente estar enviando aos campos missionários, aonde está a maior necessidade, pessoas que estão em risco, que estão precisando do nosso apoio. Né? Fiquei muito feliz com isso. Bom, nós ainda temos aqui 10 minutinhos e eu quero comentar com vocês o seguinte, que hoje de manhã nós estávamos orando e surgiu o comentário, porque esse final de semana uma missionária que veio dos Estados Unidos, ela estava comentando a situação lá nos Estados Unidos. Uma situação muito difícil para o presidente Trump, vai ter reeleição em novembro, e se o presidente Trump cai com ele, todos nós que estamos defendendo, né, que estamos resistindo à estratégia do inimigo, aos preparos para o anticristo, né, a questão da globalização, esses satanistas, né, esses servos do diabo estão trabalhando, preparando para a vinda do anticristo. Então eles querem fazer que o mundo tenha uma moeda única, porque aí prepara para um líder único, e os cristãos, né, vão ser completamente, né, perseguidos, né? E coisas terríveis, terríveis o inimigo tem feito lá nos Estados Unidos, porque o Trump está no poder, ele tem caçado e descoberto esses, né, servos do diabo, descobriram uma ilha inteira onde eles levavam crianças, mulheres, para serem torturadas, para extrair deles o adrenocromo, que é uma substância que os artistas de Hollywood usam, que os ricos usam para não envelhecer, né? Tortura humana, terrível, terrível, coisas inimagináveis, ritos satânicos. E o Trump tem descoberto, tem denunciado, tem desmantelado essas quadrilhas, né? Esses assassinos, muita coisa ele tem feito em favor do reino de Deus. E se ele cair, o Brasil, daí a pouquinho o Bolsonaro cai também, porque nós estamos aí, né, do outro lado, resistindo a tudo isso. E
eu comentava, né, com a minha parceira de oração, a Luísa, a gente sabe tudo sobre as estratégias de Satanás, o que ele está fazendo, né? Ainda escutei esse final de semana que um projeto vai entrar em votação aqui no Brasil para recolher todo o dinheiro. Nós vamos ter somente cartão. E aí o seu dinheiro não fica mais com você, fica no banco. E completamente controlado. Ninguém mais vai ter como não pagar impostos, etc, etc. Enfim, o seu dinheiro fica fora das suas mãos, de tal maneira, esse projeto prevê, né, começa a recolher as notas maiores e depois as notas menores, no final de 5 anos vai estar completamente erradicado o dinheiro físico, você vai ter somente dinheiro eletrônico e a sua vida completamente controlada. Aí fica fácil para o diabo, né, quando Satanás levantar aí para reinar, né, através do anticristo, ele vai dizer, ou você recebe a marca, minha marca, ou você não tem dinheiro. Você não vai comprar, não vai vender. Claro, seu dinheiro está todo bloqueado no banco. É muito fácil bloquear o teu cartão. Então, nós estamos vendo os planos do inimigo acelerados. E eu falei, Senhor, os planos do inimigo nós estamos vendo, mas eu quero ver os teus planos, Senhor. Eu quero divulgar os teus planos. O meu ministério chama Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. E eu quero conhecer as estratégias de Deus. Eu quero divulgar as estratégias do Senhor. Eu quero saber qual é a estratégia dele para nós como igreja nesses tempos, porque nós temos que agir de acordo com essa estratégia. Nós temos que fazer que essa estratégia seja executada. Então eu me lembrei desse texto de 2 Reis 6, de 8 a 18. Veja bem, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento, o rei da Síria, tá? Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alertas. Ou seja, o rei da Síria elaborou uma estratégia e o profeta Eliseu recebeu de Deus uma outra estratégia, né? A revelação do que eles iam fazer e ele avisou, não é? E os homens ficaram alertas. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Quem é o traidor aqui, né? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu vou prendê-lo. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa, né? O moço de Eliseu, né? O servo de Eliseu. Aí ele viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Esta é a sensação que nós temos. Senhor, nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? O cerco está se fechando contra nós, cristãos, em todo o mundo. A perseguição está aumentando. Estamos vendo esses preparativos para a chegada do anticristo. Esse vírus que foi liberado de propósito, que eles ainda vão usar muito para este propósito de implantação do reino das trevas. E nós podemos dizer, como o moço de Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Então orou assim:
Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu servo e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração de Eliseu. Aí o servo dele olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que estes homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez que os sírios ficassem cegos. E aí, se você quer conhecer o resto da história, vai lá, 2 Reis, capítulo 6, tá bom? Porque não vai dar tempo de ler aqui todo o texto. Eliseu sabia tudo que o rei da Síria estava fazendo, tudo que ele estava falando nos aposentos dele. E uma visão espiritual, não sabia o que Deus estava fazendo, ele não via os exércitos do Senhor em ação, ele só via o exército do inimigo em ação. E isso é o que nós temos visto, somente o exército do inimigo em ação. E eu oro ao Senhor, como Eliseu orou, que ele possa abrir os meus olhos, abrir os teus olhos, para que nós possamos enxergar os exércitos do Senhor em ação, para que nós possamos receber de Deus, como Eliseu recebeu, estratégia. Nós precisamos saber qual é a estratégia de Deus, como Deus quer que a gente possa interagir dentro desta estratégia dele para derrotar o inimigo. Lá em Gênesis 19, vai dizer assim, 19, 16, 17. Outro texto que Deus me trouxe à mente enquanto eu pedia: Senhor, eu quero conhecer e divulgar as estratégias do reino, as tuas estratégias, para que teu povo se prepare, para que teu povo possa agir de acordo com a tua estratégia. Aqui o Senhor está visitando Abraão, ok? E não, gente, eu marquei esse texto diferente. Não é. É aqui, ó. É no 16 e 17. Ah, tá certo. Mas é o capítulo 18. 18, 16, 17. E aí, o Senhor está para deixar Abraão. Aí diz assim o texto: depois os visitantes se levantaram e foram para o lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. Os visitantes eram o próprio Senhor com os anjos. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Não é? Ele falou assim: deixaria eu de falar com o meu amigo Abraão aquilo que eu estou para fazer? Abraão é meu amigo. Eu vou contar para ele o que eu estou pronto a fazer. Né? Ele ia mandar, aqui ele fala, né? Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas, falando aqui de Abraão, né? Vamos voltar aqui no texto. Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver as acusações, se tem ouvido, se são verdadeiras. E aí eles foram, tá? E aí o Senhor revelou a ele o que ele estava para fazer. O que Deus disse? Abraão é meu amigo. Eu vou revelar para ele que eu estou aqui observando Sodoma e Gomorra, que eu vou enviar os anjos lá, e se confirmar as informações, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, porque Abraão era amigo de Deus, Deus revelou a ele a estratégia, revelou a ele o que estava para fazer. Nós somos mais do que amigos do Senhor. Nós somos templos do Deus vivo. O Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você. E eu quero saber, eu quero ouvir do Espírito de Deus: Senhor, o que o Senhor está para fazer? Sei que nós temos a palavra de Deus, que podemos encontrar muitas das respostas aqui. Mas existe uma estratégia que o Senhor,
Ele revela ao nosso coração, ele traz a revelação, né? Não somente através da palavra, mas usando esta palavra dele, ele pode nos guiar na palavra, ele pode iluminar trechos desta palavra, falar conosco de várias maneiras e nos mostrar qual é a estratégia de Deus hoje, o que o Senhor está fazendo. Nós queremos conhecer os segredos do coração do nosso Deus. Queremos que ele compartilhe os segredos dele conosco, porque estratégia significa o segredo do general. Isto que quer dizer a palavra estratégia, o segredo do general. E nós, como parte do seu exército, nós queremos conhecer este segredo do nosso general para que a gente possa ser ainda mais efetivo. Sabemos que a igreja precisa se tornar poderosa para que, como noiva de Cristo, ele possa vir desposá-la. E esta igreja, para que se torne poderosa, ela vai ser desafiada, ela vai ser perseguida, ela vai ser peneirada. Aqueles que não são realmente igreja, que são fracos, eles vão cair, vão ser deixados para trás, vão ser colocados de lado. Mas a verdadeira igreja, né, através da fornalha, vai surgir. Aqueles que são realmente, né, servos do Senhor, realmente que são filhos de Deus, vão surgir. A noiva que é realmente noiva vai surgir, né, desse aperto que está vindo cada vez mais para diante, até o momento em que a noiva possa se tornar uma só voz, em unidade, juntamente com o Espírito, clamar: vem, Senhor Jesus, como está no final de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aí o Senhor diz: eu venho, eu vou. Agora sim eu posso ir para reinar, porque a minha noiva está pronta para reinar comigo. Mas para isso essa igreja precisa chegar num lugar de maturidade, num lugar de unidade, ok? Para que possamos ser uma só voz, não é? A boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração da noiva estiver realmente cheio, não é? Cheio da vontade do Senhor para falar: vem, Senhor Jesus, então ele virá para reinar nessa terra. Então nós temos aí pela frente um período de perseguição, de tribulação, para que esta noiva esteja preparada. E isso vai apertando de pouco a pouco, como as dores do parto. Então nós precisamos estar preparados para ser parte, né, desta noiva, deste exército. Ok? Para que quando Jesus vier, você possa, né, ter parte com ele. Amém? Nosso tempo acabou, não podemos continuar, mas glória a Deus por esta palavra, não é verdade? Olha, o meu WhatsApp para você poder enviar ofertas para mim e falar comigo é 932 de Juiz de Fora, depois vem 99195 9489. Você pode assistir, este programa vai ser postado no Facebook, ok? Márcia Martins, e depois também no canal de YouTube. No YouTube é Márcia Entre Nações, ok? Ajuda a esparramar essa palavra por aí, semeia. Paz do Senhor. Paz.